O juiz despachou o meu processo. E agora? Afinal, esse ato, ele vai prejudicar o teu processo ou não? Afinal, o que isso significa na prática? Isso é bom, isso é ruim ao meu processo? Então calma que eu vou te explicar até o final o que isso é e de fato o que vai interferir no teu processo. Então, para você entender melhor, eu fiz um arquivo no Word e vou compartilhar aqui na próxima tela para você ir acompanhando, eu vou te explicando o que isso quer dizer e o que isso pode interferir no teu processo, tá bom? Então vamos lá. Explicando o que é o despacho, eu coloquei aqui no item 2 para vocês. No processo, o juiz pode praticar vários atos. Alguns são sentenças, quando ele decide a causa, outros decisões interlocutórias, quando resolve questões durante o processo. Mas o despacho é diferente. Ele é um ato de impulso do processo, ou seja, serve para dar andamento ao processo, sem decidir nada de forma definitiva. Ou seja, durante o teu processo, pode ter de 1 a 200 a 300 despachos. Vai depender do grau de complexidade, do que está tratando a matéria e o que tem de provas nessa instrução. A título de exemplo, se você pegar uma recuperação judicial, vai ter milhares de despachos lá em movimentações processuais. Mas em casos mais simples, no sentido de que uma relação de consumo, a movimentação ela é muito inferior, mas de fato a movimentação em si serve para todos os processos. Então, coloquei um exemplo aqui para vocês. Imagine que você entrou com ação trabalhista, o juiz despachou para mandar citar a empresa, marcar uma audiência ou pedir para que você complemente algum documento. Ele não está julgando ainda, apenas fazendo o processo andar. É exatamente isso que eu te expliquei. Esse ato de movimentação por meio de despacho, ele pode ter inúmeros fins. Ele pode, como eu coloquei aqui, marcar uma audiência, intimar, solicitar outra intimação por oficial de justiça, outra intimação, por edital. Pode ter inúmeros, fatores essa movimentação. Mas de fato o que quer dizer o despacho é que ele impulsionou o seu processo. Impulsionar quer dizer o quê? Que esse processo ele precisa de outro ato. O juiz solicitou algo ou oficiou algo. Então, de fato, teve uma movimentação. Nem sempre ela é tão importante, porque às vezes é para completar um documento pessoal da parte que entrou. Às vezes passou batido e o advogado não anexou um documento pessoal, ou às vezes até o cliente esqueceu de mandar e o advogado acabou protocolando o processo e depois solicitou um prazo para a juntada desse documento. Então, assim, é uma movimentação normal que existe em cada processo. Então, eu coloquei aqui o terceiro item para vocês: diferença entre despacho, decisão e sentença. Isso é muito legal para você que tem um processo e quer tirar essas dúvidas, o que é cada um. É porque você vai entender de fato que o despacho ele é uma movimentação, impulsionamento do processo. E ele não decide nada ali naquele momento. Então, eu coloquei aqui, explicação rápida: o despacho, ele não decide, só movimenta o processo. Uma decisão interlocutória, essa sim é uma decisão, mas calma, resolve uma questão dentro do processo, por exemplo, um pedido liminar. Isso é muito prático no dia a dia da advocacia, para você que é um telespectador aqui e tem um processo e está tirando a dúvida nesse vídeo, isso é muito comum para nós advogados. Então, essa decisão interlocutória, de fato, ela é uma decisão, ela não é uma sentença definitiva, mas ela é uma decisão interlocutória que ela decide algo. Algo quer dizer o quê? Por exemplo, uma liminar. Você solicitou eh, uma suspensão de determinada situação. Você solicitou a retirada da negativação do SPC do Serasa. Então você pede em modo liminar, então ele dá uma decisão interlocutória e essa decisão ela também pode ser agravada para o tribunal dependendo da esfera que for essa matéria. Ela não é assim uma decisão que não cabe recurso, mas é uma decisão, porém não é uma decisão terminativa no sentido de que ela não é uma decisão final, ela é interlocutória. E a sentença ela diz o quê? Ela encerra a fase de conhecimento julgando o pedido principal, inclusive a liminar. Nessa sentença, o juiz ele pode
indeferir ou reverter o status daquela liminar, e ele pode, ele ou ela, o magistrado, pode de fato, permanecer com a concessão da liminar e os demais pedidos que você solicitou. Então, no final, o despacho ele não muda a vida diretamente, do seu processo, mas é um sinal que o seu processo está andando e está vivo, eu coloquei aqui, tá bom? Então, de forma prática, quando o processo passa 6 meses, 8 meses, 1 ano, isso de certa forma é ruim para o advogado e ruim para você que entrou a ação. Porque o processo vai ficar nos arquivos, de manutenção do advogado, lá 1 ano sem movimentação, e na verdade, às vezes, a movimentação ela está lenta por conta do judiciário. Então, tem inúmeros fatores, claro, pode ser também, desídia de alguma parte, mas de fato, em regra, o judiciário ele é um pouco lento e às vezes algumas movimentações acabam com a lentidão, e isso atrapalha um pouco o processo. Então esses despachos quando tem de forma acelerado, ele é bom porque ele continua sempre sendo movimentado, e seu processo continua andando. E então ponto 4 aqui que eu coloquei, pontos práticos para você, saber, o despacho ele significa que o juiz está acompanhando o seu processo, teve algumas movimentações, justamente o que eu te expliquei aqui. É um passo normal que pode acontecer, anteceder a audiência, intimação da parte contrária ou prazo para manifestação. Então, assim, é o que eu te expliquei, tem inúmeras possibilidades de um despacho, concedendo para um prazo de 5, de 8, de 10, de 15 dias para o advogado se manifestar sobre tal documento, sobre anexar tal documento, sobre intimar a parte contrária, concedendo um prazo, eh, intimando, marcando a audiência, remarcando a audiência. Então, tudo isso é um despacho, certo? E de forma conclusiva que eu coloquei aqui, portanto, se você viu o andamento do seu processo, e o juiz despachou, fique tranquilo. Isso não é uma decisão contra você, é apenas um passo necessário para o processo seguir em frente. Então eu queria te pedir aqui para que você curtisse, se você gostou desse vídeo, e comentasse se tivesse alguma dúvida. De fato, você precisa procurar, se você tiver com mais dúvida, o advogado que você entrou com o processo e certificar de fato o que foi essa movimentação. Mas ela não interfere tanto no seu processo porque não é uma decisão definitiva, certo? Nem interlocutória, mas sim um andamento processual. Mas se você quiser saber o teor dessa movimentação, então você consulta o advogado que você, outorgou a sua confiança para resolver o seu caso, tá bom? Se você gostou, curta esse vídeo, comenta, compartilha e, se possível, seguir nosso canal que a gente sempre está movimentando aqui e dando informação para a população, tá bom? Forte abraço.